família pra mim é tudo, né? A família é tudo. É o amor, é o carinho, é a luta. Lugar onde tudo começa e tudo acontece. Família é base, estrutura, é como se fosse uma raiz de uma árvore. É o alicerce na vida de cada pessoa. Família é o suporte de todo ser humano. Para mim, a família é o lugar onde se formam os valores que você vai usar ao longo da sua vida. Família é amor, é paixão, é loucura. Família para mim é felicidade. É ter os filhos, todos juntos, o almoço de domingo. É a continuidade, é o caminho, é a vida. Família é amor. É amor. Amor. Filho! Carlinhos, eu tô falando com você! Ah, mãe, me dá um tempo, me deixa! Oi, mãe. Tô de saída já. Ué, filha, você não vai ficar pra jantar? A lasanha tá pronta. Não vai dar tempo, tô mega atrasada. Depois eu como um lanche. Ah, tá. Ó, avisa teu irmão pra vir jantar, por favor. Tá. Ô, folgado, a mãe tá mandando jantar. Ah, não enche, Luísa. Vai logo estudar e me deixa em paz. Ai, grosso. A vida em família apresenta desafios diários. Muitas vezes, pelo cansaço do trabalho ou por problemas do dia a dia, os pais chegam em casa sem paciência, sem vontade de conversar. Além disso, uma grande variedade de distrações, como televisão, mídias sociais e jogos eletrônicos, isolam ainda mais os familiares. Em muitas famílias, já não há sequer o hábito de fazer as refeições juntos. A insegurança econômica, além de trazer incerteza aos pais quanto ao futuro profissional, causa temor pelo futuro dos filhos. Por isso, muitas famílias se preocupam mais em prevenir problemas futuros do que compartilhar o presente. Mas um dos maiores problemas do nosso tempo, que traz sofrimento a muitas famílias e não raro acaba por destruí-las, é a dependência das drogas. Pois é um problema sério que na contemporaneidade está cada vez pior, porque tem muita facilidade, se encontra em qualquer lugar droga. Os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo, fazem programa de beber desde 13, 14 anos. Então, a família é um problema que eu acho que
assusta muito a família, porque, de um lado, muitos desses comportamentos são socialmente aceitáveis, né? Começam como se não tivesse problema, a questão de fumar cigarro, a questão de beber cerveja no bar e etc. E a coisa vai aumentando, né? E aí se torna problema quando ele passa a interferir na vida da pessoa como uma compulsão, como alguma coisa que a pessoa não consegue controlar. Então, para a família é muito assustador, porque a família fica muito sem saber como intervir, que atitude tomar. E às vezes até piora a situação, porque demora muito para pedir um conselho, para pedir uma ajuda, para pedir, ou seja, de um médico, de um conselheiro, o que for. Então, em primeiro lugar, é preciso saber o seguinte: o exemplo, né, começa em casa. Então também essa coisa de beber muito em casa, de usar muito comprimido para dormir, para não sei o quê, porque tudo isso são inícios de legitimação de um comportamento aditivo, né? Então isso é uma coisa que é importante. De modo que a família precisa ter muito claro os seus valores, aquilo que acha certo e quais são os limites em termos de uso dessas substâncias no seu próprio comportamento, no sentido de modelar o comportamento dos jovens, não é, para a nocividade desse tipo de coisas, não é, e o mal que isso pode fazer para a vida das pessoas. Muitas famílias também sofrem com situações de violência familiar ou de violência contra as mulheres. As relações familiares traumáticas formam indivíduos violentos e são um terreno fértil para todas as formas de agressividade social. A ideia inicial da gente sempre pensa que a família é o lugar de proteção, né? Efetivamente a gente olha para a família e percebe ela como lugar de acolhimento, onde ela é o lugar da nossa origem. E fica até estranho e difícil muitas vezes admitir que também a família tem sido o local da violência na nossa sociedade, né? Então, isso é um grande problema que a gente tem que enfrentar e perceber que a violência também está no ambiente doméstico, né? Ela se faz contra a mulher, principalmente contra as crianças e contra os idosos, né? A violência física ela é mais evidente, porque ela aparece no machucado, mas também há aquela violência moral, onde a pessoa é difamada, é humilhada, aquela violência psicológica, onde cotidianamente ela vai sofrendo aquela tortura psicológica, enfim. Há toda uma série de modalidades que apontam, né, o próprio negligenciamento feito aos idosos ou feito às crianças. E a gente também coloca a figura masculina como uma figura que precisa ser pensada nessa ideia de família. Porque o homem, né, dentro dessa ideia de família patriarcal, o homem como provedor ou como nucleador da organização da família, muitas vezes ele não entende que o processo de família é um processo de reciprocidade, de acolhimento e de solidariedade. E impõe sobre essa família uma ideia de poder. E reproduz uma ideia de poder que existe na sociedade, que humilha, controla, domina e tão pouco acolhe, tão pouco é solidária. Então a gente vê efetivamente todo esse drama, né? Quando a gente olha os dados dos serviços de saúde, os dados criminais, a gente vai ver que infelizmente é na família onde a mulher sofre o maior número de violência. Você pega os relatórios que tratam de pesquisas sobre violência contra a mulher, a gente vê que a mulher sofre mais violência no lar do que fora do lar. O feminicídio, quer dizer, o assassinato de mulheres, simplesmente porque elas são mulheres, é uma demonstração terrível dessa condição. Os dados que apontam também o negligenciamento, o abandono dos idosos, demonstra também como esses laços são laços de família que precisam ser repensados, precisam ser trabalhados na sua condição de afetividade. Mas não é só isso. Essa família também precisa ter um suporte social para isso, condições de gerar renda, trabalho, uma existência decente, uma visão de um possa cuidar dos outros, efetivamente. Então isso é um ponto importante para a gente começar a pensar esse aspecto da violência dentro da família. O homem, por sua vez, desempenha um papel decisivo na vida da família. A ausência do pai, que pode ser física, afetiva, cognitiva ou espiritual, pode causar diversos problemas à vida familiar e principalmente aos filhos.
Olha, tem muitos estudos mostrando se o fato se a falta da figura masculina tem alguma influência negativa no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do jovem, não é? É difícil generalizar. É evidente que, se pudermos escolher, é preferível uma família que tenha um pai e mãe que se dão bem, e que juntos compartilham a tarefa, não é, de educar as crianças, porque a criança tem exemplos, não é, das duas figuras, dos papéis diferentes que eles têm na sociedade, na casa e etc. Mas nem sempre um pai é tão valioso, porque se ele for uma pessoa violenta, se ele for uma pessoa irresponsável, se ele for uma pessoa drogada e etc., ele faz mais mal do que bem. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, não é? De não generalizar, cada caso é um caso. É importante para a criança ter as duas referências. E importante para a criança que, mesmo se por acaso os pais se separarem, os pais terem a consciência de que eles se separam, mas filhos são para sempre. Portanto, eles precisam tentar continuar uma relação minimamente amistosa para que o filho se sinta bem, para não prejudicar o filho. Quer dizer, mesmo o pai dentro de casa, é importante que a relação dos pais seja uma boa relação. Porque pais que brigam, pais que discutem, pais que não sei o quê, não fazem bem nenhum para a criança. Em muitos países avança uma desconstrução jurídica da família. Eliminar o compromisso do matrimônio ou torná-lo solúvel de acordo com as conveniências, ou até mesmo descartar a importância da figura materna ou paterna, não é bom para a família ou para a sociedade. Naturalmente que a preocupação da igreja com a família não é de agora. Há muito tempo, desde sempre, a igreja se preocupou com a família porque ela é um dom de Deus dado à humanidade e que tem sofrido, exatamente nas últimas décadas, muitas agressões por parte da nova formulação da cultura que tem movido bastante a comunidade do mundo inteiro e trazido novos valores, novas formas de entender a família. Mas a família continua sendo o grande presente de Deus dado à humanidade, que precisa ser defendido, precisa ser preservado, precisa ser desenvolvido, precisa crescer sempre mais na sua importância. E a igreja, sabendo disso, nos convida a todos a sermos agentes dessa nova pastoral familiar, para que a família esteja realmente no centro de todas as preocupações da ação evangelizadora. É justo e legítimo rejeitar as velhas formas de família caracterizadas pelo autoritarismo e inclusive pela violência. Todavia, isso não deveria levar ao desprezo do matrimônio, mas à redescoberta do seu verdadeiro sentido e à sua renovação. A força da família reside, essencialmente, na sua capacidade de amar e ensinar a amar. Tá tudo bem na escola, Carlinhos? É que eu não tô vendo você estudar, fazer lição. Ah, mãe, dá licença, eu vou comer no meu quarto. Carlinhos, volta aqui, Carlinhos.
Em resposta às dificuldades que as famílias enfrentam, o Papa Francisco convocou 2 sínodos para tratar o tema da família. O Papa Francisco ofereceu à nossa igreja um grande presente, uma exortação apostólica chamada Amoris Laetitia, sobre o amor na família. O Papa Francisco teve, desde o início do seu pontificado, uma preocupação muito grande a respeito da família. E isso o motivou a convocar 2 sínodos sobre o tema da família. O primeiro, em 2014, teve a ocasião de recolher do mundo inteiro a situação das famílias, uma grande avaliação dessa questão no mundo inteiro. E o segundo sínodo, para enfrentar de fato os grandes desafios apresentados pelas famílias do mundo inteiro. Dessas 2 reuniões sinodais é que o Papa Francisco colheu toda essa informação para oferecer uma orientação segura, pessoal da parte dele, mas ao mesmo tempo colegial de toda a igreja, para que nós possamos, a partir de agora, cuidar mais da família. E não se trata apenas da igreja enquanto hierarquia. Toda a igreja é convidada a preocupar-se com a família, com cada família na sua situação concreta. A exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia, tem 3 preocupações básicas. A primeira é que toda a igreja seja envolvida na pastoral familiar, não apenas um grupo. A segunda coisa é que a pastoral familiar, a partir de agora, de toda a igreja, seja capaz de atingir a todas as situações existenciais que o Papa Francisco chama de periferias existenciais. Aqueles que sofrem, aqueles que precisam do conforto da igreja, aqueles que querem encontrar um caminho melhor para a sua família, sobretudo as muitas situações que a gente chama de irregulares, incompletas, que não correspondem àquilo que Deus quer a respeito da família. E a terceira questão, ninguém pode ser excluído. Nenhuma família, em qualquer que seja o seu formato, deve deixar de ter o amor da igreja e a atuação pastoral que o Papa Francisco pede nesta exortação. Giustamente, guardare le nostre famiglie con la delicatezza con cui le guarda Dio ci aiuta a porre le nostre coscienze nella sua stessa direzione. L'accento posto sulla misericordia ci mette di fronte alla realtà in modo realistico, non però con un realismo qualsiasi, ma con il realismo di Dio. Questo ci ricorda che le nostre famiglie, le famiglie delle nostre parrocchie, con i loro volti, le loro storie, con tutte le loro complicazioni, non sono un problema, sono una opportunità. Opportunità che ci sfida a suscitare una creatività missionaria capace di abbracciare tutte le situazioni concrete, non solo di quelli che vengono o si trovano nelle parrocchie. Questo sarebbe facile, più o meno. Ma poter arrivare alle famiglie dei nostri quartieri, quelli che non vengono. Questo incontro ci sfida a non dare niente e nessuno per perduto, ma a cercare a rinnovare la speranza di sapere che Dio continua ad agire all'interno delle nostre famiglie. A alegria, o alto astral, a música sertaneja, raiz e atual. Coração Sertanejo.
Apresentação Saulo Henrique. Sou eu, no prazer da sua sintonia aqui pela Rádio Difusora, Rádio da Família. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Eu, Sebastião Ventalho, casado com a dona Dolores, trabalho no serviço público, serviço municipal, pedreiro, serviço cemitério. E tenho 3 filhos, Sérgio Murilo, menino especial, Saulo Henrique e Sandro Vitor. Sérgio Murilo, que é o mais velho, né? Ele teve problema de parto, que passou da hora de nascer, então ele nasceu com uma paralisia cerebral. E com o decorrer do tempo, então ele foi se desenvolvendo com muita dificuldade. Ele foi uma criança que ele não sugou o peito, não tinha dificuldade, as pernas não abriam para trocar roupa, não abria as mãos. Então a gente veio fazendo exercício, apesar dos médicos não dar garantia de vida para ele, tudo, a gente lutou, correndo atrás de médico, correndo atrás de poder fazer para ele. Nós não desistimos, com a graça de Deus não desistimos e fomos na luta. O Sérgio sempre foi uma pessoa especial, sempre tratei ele como uma pessoa normal, nunca vi nada da deficiência dele. Junto a gente fez tudo que 2 irmãos poderiam fazer. Fomos realmente 2 parceiros, 2 amigos, né? E o Sérgio sempre teve vontade de fazer a primeira Eucaristia. E devido à dificuldade dele, eu fiz minha primeira Eucaristia, eu fiz a minha crisma, e depois que eu terminei a minha catequese, eu voltei a fazer tudo novamente com o Sérgio, né? Fizemos novamente a primeira Eucaristia, fizemos novamente a crisma. E isso foi uma felicidade muito grande para mim o dia que o Sérgio crismou. Foi uma vitória, tanto para ele quanto para mim. Desde pequeno a gente brincava de muitas brincadeiras, mas o que a gente mais gostava era a gente brincava com rádio, que a minha mãe tinha, a gente brincava de rádio. E a brincadeira foi tão legal, foi tão empolgante, que hoje eu sou locutor, trabalho na rádio aqui da cidade, né? Apresento meu programa aos domingos, desenvolvi uma afinidade muito grande por rádio, né? E veio a comunicação junto, né? E isso nasceu de uma brincadeira junto com o Sérgio, e até hoje é meu ganha-pão do dia a dia. A gente sempre foi orientado a tratar ele como uma pessoa normal, e tudo que eu aprendi espiritualmente foi com ele, a força de vontade dele. Desde pequeno na escola, o pessoal falava, seu irmão é deficiente, só que com o tempo ele foi passando de os outros me falar, ele é deficiente, ele é um exemplo, que ele é hoje. Ajudou muito a nossa família, eu virei coroinha, me peguei na igreja com a força de vontade dele. Ele ajudou muito a nossa família, meu pai era alcoólatra, nossas dificuldades fomos superadas juntos, sempre família. E graças a Deus um dos pilares nossos foi o Sérgio. A fé dele, a motivação dele. Hoje a gente pode dizer que a gente é uma família muito unida, muito feliz. Apesar de toda dificuldade, com a graça de Deus, eu venci. Hoje eu dou palestra de motivação nas escolas, na igreja, né? E com a graça de Deus tem uma loja onde eu trabalho todo dia e ganho meu pão de cada dia. Quando o Sérgio era pequeno, ele queria, já que as crianças trabalhavam, faziam os deveres de casa, ele queria fazer alguma coisa também. Então os meninos saíam para trabalhar, vender os tapetes que eu fazia, ele queria. Então, como eu falei, o que eu poderia ajudar ele, né? Então, como eu colocava ele também para vender as coisas que eu fazia, eu pensei em abrir um brechó para trabalhar junto com ele, para ele trabalhar, para ele não se sentir inútil, né? E foi o que eu fiz e hoje ele está até hoje com o brechózinho dele trabalhando, lá ele distrai, ele conversa. O Papa João Paulo II foi o primeiro a fazer um sínodo sobre a família e dali resultou uma grande orientação chamada Familiares Consórcio,
Uma exortação pós-sinodal que trouxe realmente uma grande novidade para a igreja na questão da família. O Papa Francisco, ele vem completar isso agora com a exortação Amoris Laetitia, e o que ele pede é que a pastoral familiar não seja apenas um grupo da paróquia, da comunidade, mas que ela se articule com todas as paróquias. Claro que a catequese tem a ver com a família, claro que a liturgia tem a ver com a família, claro que a ação missionária tem a ver com a família, tudo tem a ver com a família. Então é preciso que a nova pastoral familiar seja uma pastoral da igreja em chave de pastoral familiar, ou seja, toda a igreja envolvida na pastoral, na ação evangelizadora com vistas à família. Querido, você demorou. O trânsito. Tem um prato de lasanha pra você, viu? É só esquentar. Tá. Dois minutos no micro, viu? Eu sei. Carlos, você tem que falar com seu filho. Ele tá muito agressivo. Ele não estuda. Tá. Sabe, ninguém consegue conversar com ele. Ele tá sendo grosso com a Luísa. Eu não sei, pode ser alguma má influência. Eu sinto que ele tá com algum problema. Mas eu não consigo descobrir. Não consigo conversar com ele. Tô muito preocupada. Quem sabe com você, que é o pai, ele se abra mais. Relacionamento anterior, eu batia. Perdeu o primeiro set, está agora ganhando o segundo, nessa abertura do segundo set. O cipriota Bagdatis, o francês contra o cipriota. A instituição matrimonial auxilia o amadurecimento do amor, ao dar ao casal a estabilidade para o seu crescimento real e concreto. É uma demonstração da seriedade, da identificação com o outro, indicando uma superação do individualismo, expressando a firme opção de se pertencer um ao outro. Casar-se é uma maneira de exprimir que realmente deixou o ninho materno, para tecer outros laços fortes e assumir uma nova responsabilidade perante a outra pessoa. O matrimônio é a instituição de proteção ao compromisso mútuo, garantindo que a opção pelo outro cresça em solidez, em profundidade e permitindo que o casal cumpra a sua missão na sociedade. Por isso o matrimônio supera qualquer moda passageira e persiste. A sua essência está radicada na própria natureza da pessoa humana e no seu caráter social. Pela seriedade deste compromisso público de amor, que é o matrimônio, ele não pode ser uma decisão precipitada. Pela mesma razão, também não pode ser adiado indefinidamente.
Comprometer-se de forma exclusiva e definitiva com o outro sempre encerra uma parcela de risco. É um desafio ousado. Porém, recusar-se em assumir tal compromisso com a outra pessoa é uma atitude egoísta, interesseira, mesquinha. É não reconhecer os direitos do outro e jamais apresentá-lo à sociedade como digno de ser amado incondicionalmente. Aliás, aqueles que estão verdadeiramente namorados tendem a manifestar aos outros o seu amor. Você é tudo que um dia eu pedi, realidade do que foi sonho meu. O que nos aconteceu foi plano de Deus. Cada detalhe nos levou a crescer. A cada passo vi a mão do Senhor. Quero ao seu lado sempre caminhar. E quando a tempestade vier, estaremos unidos para suportar. O amor tudo crê, tudo espera. Nossa história de amor nunca acabará. Nossa história, nosso amor. Quem nos uniu foi Deus, para sempre, eternamente. Agora somos um, eu, você e Deus. Nossa história, nosso amor. Quem nos uniu foi Deus, para sempre, eternamente. Agora somos um, eu, você e Na rede, Matias, pra voltar pontuado. Jogo Galo. O Palmeiras, quando jogou nessa rodada, sabe? Amigo protege. We're back on the tripod. Só de o som do motor é música. Da harmonia em cada curva da família.
precisamos conversar, né, filho? Tá sentindo que as coisas estão estranhas em casa? Tá sentindo que você não tá se comportando legal com a tua mãe? Tem percebido ou não? O matrimônio muitas vezes parece mais um fardo a se carregar durante a vida inteira do que um caminho a dois dinâmico de crescimento e realização. Apesar disso, as pessoas convictas do valor da família não podem renunciar ao matrimônio, mas confiar que a graça de Deus tornará o casamento sempre desejável e atraente. Eu acho fundamental o casamento como base de qualquer família, principalmente nas bênçãos de Deus. Eu acho que casar é o primeiro passo. Tem gente que não casa, mas mora junto e constitui uma família. Mas casar é o primeiro passo para formar família. Eu acho necessário casar-se para poder formar uma família estável, onde a criança cresça com o apoio do pai e da mãe. O conceito de família hoje é muito complexo. Então, devemos, antes de tudo, conhecer as realidades das pessoas antes de analisar, de julgar. Eu creio que seja necessário, mas o essencial da família é o amor. Sim. Sim, a gente pretende se casar. Pretendo me casar sim, porque eu acho que o casamento é a estrutura para uma nova família e eu, particularmente, quero ter uma família. Sim, eu pretendo me casar porque eu acho que na vida de uma mulher é como se fosse uma realização, sabe? Ter um parceiro, dividir os problemas, ter alguém do lado. O casamento, você constitui uma família, a família é a base para tudo, porém eu não pretendo me casar agora, eu pretendo concluir meus estudos e depois pensar nisso. Devemos encontrar as palavras, as motivações e os testemunhos que toquem intimamente o coração dos jovens, tão capazes de generosidade, de compromisso, de amor e até mesmo de heroísmo para convidá-los a aceitar com entusiasmo e coragem o desafio do matrimônio. Em um tempo em que as tendências culturais parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação ou instável, que não ajuda as pessoas a atingirem uma maior maturidade, até mesmo as crises conjugais são enfrentadas de modo apressado, sem a coragem da paciência, da averiguação, do perdão recíproco, da reconciliação e até mesmo do sacrifício. Uma das maiores pobrezas da nossa sociedade é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e também da fragilidade das relações. Além disso, existe uma sensação geral de incapacidade em face da realidade socioeconômica que muitas vezes acaba por esmagar e destruir as famílias. Acredito muito em Deus. Sem Deus, nem teria meus filhos, não tinha condições nenhuma, né? Acredito muito em Deus. Tenho 3 filhos, um de 18, um de 19 e ela de um ano e 10 meses. E mora só ela e o meu filho mais novo comigo. Bom, eu moro aqui embaixo do viaduto, né, com pouca iluminação, que aqui era da prefeitura, antes aqui era um albergue, né, aí os pessoal invadiu, aí eu comecei a morar aqui por não ter outro lugar, né, para mim poder morar. Eu tava trabalhando de reciclagem, né, aí como eu ganhei minha filha, não deu para mim trabalhar mais. Aí agora eu tô desempregada, só quem trabalha aqui em casa é meu filho mais novo. Eu gostaria de dar para minha filha um lugar melhor, umas condições melhor, uma alimentação melhor. Ela se vestir bem, poder respirar um ar melhor, porque aqui não tem uma janela, não tem, é muito pó, muito mofo. Eu queria dar umas condições de vida melhor para minha filha. Porque ela é novinha ainda, né? Tem muito pela frente ainda. Tem muita coisa para viver e ver ainda. Queria dar umas condições melhor para ela.
Frequentemente os casais sentem-se abandonados pelo desinteresse e pela pouca atenção das instituições. O Estado tem a responsabilidade de criar uma legislação e as condições de trabalho para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto de formar uma família. Insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos individuais é um bem à sociedade. A defesa desses direitos é um apelo profético a favor da instituição familiar. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje e em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. O que me levou a escrever esta música foi a leitura de documentos da igreja. Isso foi em 1990. E eu me reportava a um escrito do Papa Familiares Consórcio, de 1981. E depois de um tempo meditando sobre isso, pregando sobre isso, num dia de retiro para noivos em Brusque, Santa Catarina, eram 120 casais. Eu falei sobre isto e mostrei que a visão da igreja é uma visão de sacrifício feliz. Mas é sacrifício. Quando a mulher se casa, ela não se pertence mais. Quando o homem casa, não se pertence mais. E os dois não pertencem, porque quando vier o filho, serão dos filhos. Então, é um exercício de sacrifício, mas feliz, voluntário, porque vale a pena, mexe com a vida. Então a canção nasceu disso. Foi mais fácil compor, porque não nasceu da minha cabeça. Acho que todo aquele que quer falar de família não deve falar só da sua experiência pessoal, porque isso não basta. O espectro da vida familiar é tão grande que se você não falar de todas as outras famílias, você não vai falar nada. Eu não sou modelo para ninguém, mas milhares de famílias são modelo. Então essa foi a ideia da canção.
que foi, Carlos? Você tá bem? Eu tava pensando na gente, na nossa família. Não tá legal. Onde você quer chegar, Carlos? Não, nada disso, querida. Eu tava pensando na nossa família e eu tenho uma proposta para fazer. Muitas vezes, por individualismo ou comodismo e querendo se preservar de outros problemas, as pessoas se isolam, transformando-se em ilhas separadas pelo mar da falta de comunicação. Somente o diálogo e a compreensão aproximam e trazem mudanças benéficas às famílias. O diálogo é a ferramenta indispensável para exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. O diálogo requer um longo e persistente aprendizado. Isso porque as pessoas têm maneiras diversas de se comunicarem, usam linguagens diferentes e regem-se por códigos distintos. Devemos reservar tempo de qualidade, que permita escutar com paciência e atenção, até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava comunicar. Isto implica fazer silêncio interior, para escutar sem ruídos no coração e na mente. Implica despojar-se da pressa, pôr de lado as próprias necessidades e urgências e, principalmente, dar espaço. O perigo representado por um individualismo exagerado desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo prevalecer, em certos casos, a ideia do sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos. Então, vamos pensar um pouco dessa ideia de o que é o potencial dos meios de comunicação, né? O quanto eles também têm servido para aproximar as pessoas, para transmitir informação. Imagina uma família de pessoas que moram em outro estado. Hoje, com as mídias digitais, com as plataformas digitais que você tem, com os aplicativos no celular, você pode falar mais com essas pessoas, ver o rosto das pessoas. Isso é uma alegria, né? O nascimento de alguém, um casamento, uma festa. Então, todas essas coisas se tornam um veículo, uma maneira de você aproximar. Então, as mídias digitais têm esse potencial. No entanto, a gente tem um outro lado dessa história, né? E esse outro lado tem muito a ver qual tipo de mensagem a gente quer passar através dessas mídias, quais são os conteúdos que a gente tem disponibilizado nessas mídias para que as pessoas acessem, né? O quanto as pessoas têm capacidade de pensar sobre esses conteúdos e gerar os seus próprios conteúdos. Isso tem demonstrado que a mídia tem, na verdade, refletido muito dessa visão consumista de nossa sociedade. Então, as pessoas praticam mais uma espécie de cultura hedonista. O tempo todo elas querem tirar vários selfies, mostrar sua imagem, serem vistas, uma espécie de idolatria de si mesmo, do seu semblante, preocupadas o tempo todo com a sua aparência, com o sentido estético, e pouco afeitas à relação, a usar esse veículo como algo que pode aproximar e que pode gerar um contato presencial. Nesse sentido, às vezes a gente vê em algumas plataformas pessoas que têm milhões de seguidores, mas ao mesmo tempo se sentem extremamente sozinhas, porque querem substituir o contato presencial, a intimidade, a relação face a face, por um recurso de multidões, né? A audiência, ela não vai substituir um abraço. Ela pode ser um motivador em um dado momento. Mas enquanto seres humanos, somos seres sociais. E por sermos seres sociais, precisamos desse contato, dessa proximidade. Sem sombra de dúvida, os veículos de comunicação e a sua evolução tecnológica, eles criaram potenciais maravilhosos. Agora nós temos que pensar efetivamente como nós vamos trabalhar as mensagens desses veículos de maneira a criar um compartilhamento, uma solidariedade, uma ideia de proximidade entre as pessoas e não um afastamento das pessoas. Alguns acreditam que o amor, como acontece nas redes sociais, é algo que possa ser conectado ou desconectado ao gosto do consumidor e, se necessário, bloqueado rapidamente. Em outros, o medo desperta só de pensar na possibilidade de um compromisso permanente. Querem manter a liberdade e por isso medem o custo-benefício da relação, que é usada somente como um meio para remediar a solidão, ter proteção ou receber algum serviço. Curiosamente, um grande número de rupturas familiares ocorre entre adultos de meia idade.
Em busca de autonomia, rejeitam o ideal de envelhecer juntos, cuidando-se e apoiando-se. Apesar do passar dos anos, das dificuldades, do desgaste do relacionamento, qual será o segredo para os casais permanecerem unidos? Somos casados há 16 anos. Estamos casados há 43 anos. Nós estamos casados há 15 anos. Nós estamos há 41 anos casados. Bom, nós estamos casados há 34 anos. Estamos casados há 35 anos e 6 meses. Eu nem me lembro. Nós estamos casados há 54 anos. Eu acho que o segredo de estar junto, acho que é sempre a confiança, o amor, a compreensão e principalmente o diálogo. É uma questão de respeito mútuo. É a fé e o respeito mútuo. A receita é muita compreensão, muito amor, muita felicidade junto, compartilhar as coisas juntos, filhos, tudo isso traz felicidade no casamento. Ter fé, paciência, força, coragem, um para suportar o outro com todos os defeitos, com todas as dificuldades, porque não é fácil, né? A paciência, o companheirismo, o respeito. Quando um não está muito bom, o outro segura as pontas e assim vamos vendo. Não existe uma receita mágica. Temos que ir vencendo dia a dia. Na família é necessário usar 3 palavras-chave: com licença, obrigado, desculpe, afirma o Papa Francisco. O amor que não cresce começa a correr perigo. O amor somente crescerá correspondendo à graça divina com mais atos de amor, com atos de carinho mais frequentes, mais intensos, mais generosos, mais ternos, mais alegres. Todas as famílias têm problema. A vida traz problemas. O que são problemas? Situações difíceis que a gente precisa resolver. Então, numa família, o que se espera é que as pessoas justamente tenham algum projeto comum, tenham visões comuns das suas metas, do que querem para si, para o futuro dos filhos, etc. E conversem a respeito, né? Ouçam um ao outro, principalmente nas fases de mudança de ciclo, quer dizer, quando a criança entra na escola, a família tem que mudar uma porção de regras. Quando a criança entra na adolescência, outro tanto. Quando vai casar, enfim, cada fase da vida exige um tipo de atitude, um tipo de relação, mas sempre muito respeito entre um e outro, mas sempre a disposição de conversar, de esclarecer, de perguntar antes de acusar, de respeitar, né? De estimular antes de criticar e castigar. Quer dizer, são valores positivos, valores para a vida, né? De estimular a cooperação, né? Estimular a autoestima das pessoas, quer dizer, valorizando aquilo que as pessoas têm de bom, porque todos têm potencialidade. O bem da família é decisivo para o futuro da humanidade e também da Igreja. Fiéis ao ensinamento de Cristo, olhamos para a realidade atual da família, em toda a sua complexidade, com suas luzes e sombras. Hoje, a mudança antropológica e cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem interdisciplinar, ou seja, em diálogo com todos, pois o tema família toca todas as ciências e todas as realidades humanas. Com menos individualismo, com mais compreensão, com mais conversa, com mais dedicação, eu acho que a gente consegue. O que vocês acham? Vamos tentar ser uma família melhor? O Carlinhos tem que parar de ser folgado, né? E você tem que parar de ser tão chata.
Grandes mudanças na família podem começar com pequenos gestos e atitudes. Quando o desejo de mudar, de melhorar, de ser mais fraterno contagia o esposo, a esposa, os filhos, ele faz com que renasça o amor, o bem-querer dentro da família. O Papa Francisco afirma: nenhuma família é uma realidade perfeita, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. A graça do sacramento do matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Encontramos no hino à caridade, escrito por São Paulo, algumas características do amor verdadeiro. Primeiramente, o amor é paciente. Uma pessoa mostra-se paciente quando não se deixa levar pelos impulsos interiores e evita agredir. A paciência é uma qualidade do Deus da Aliança, que nos convida a imitá-lo também na vida familiar. Fui casada, sofri muito, viu? Fui casada durante 14 anos. Tive os 2 filhos. E ele era alcoólatra mesmo, mas era bem alcoólatra, mas ele bebia todos os dias. E me batia. Eu já dormi do lado de fora, grávida dela de 7 meses. Né? Aí quando eu me resolvi separar, eu falei, para arroz e feijão eu compro. E depois de eu separado, ainda apanhei, viu? Mesmo separado, já quebrou tudo aqui. E eu entrei em pânico, não por causa de mim, por causa dos meus filhos. Eu tinha medo dos meus filhos passar fome. Mas não passou, não. Passou, não. E aí eu comecei a beber. Bebia todos e mais um pouco. Mas o meu medo era dos meus filhos, não de mim. Tá, dos meus filhos sofrer, não eu. Ainda quando minha mãe morava com meu pai, que os 2 bebiam, era briga todo final de semana, ele chegava bêbado, batia, os vizinhos chamavam a polícia, no outro dia dava vergonha, sabe? Porque todo mundo vinha te questionar, perguntar. E a gente era simplesmente crianças, né? Minha mãe separou e depois continuou bebendo. E ficou eu e meu irmão. Aí muitas vezes a gente ficava meio perdido, porque na escola não tinha quem fosse fazer rematrícula, a gente ficava ali sempre, mãe, vai fazer rematrícula ou vai na reunião, né? Porque a gente não tinha quem se espelhasse dentro de casa. Então aquilo preocupava a gente, porque a gente queria ser alguém na vida, né? A gente não queria ser mais um. E de vez em quando ainda brigava com a minha mãe pra ela parar de beber, ela ia morrer. Muitas vezes a gente fazia traquinagem pra pôr medo nela pra parar de beber. E mesmo assim ficou difícil, porque a pessoa ela tem que querer parar por ela. E teve uma hora que ela resolveu parar porque a gente queria sair de casa, né? Ia deixar ela sozinha, porque ela não queria parar de beber. Aí é onde ela resolveu parar. Acho que tem mais de 20 anos que eu parei de beber. Eu falo 20, né? Mas é maravilhoso hoje. Hoje a gente vive muito bem. Quando eu tava bebendo, meu filho não me beijava. Hoje ele me beija. Me abraça. Então, hoje... Nossa, me arrependo. Tô falando pra você que eu me arrependo muito. Mas não tem como eu voltar atrás. Depois que ela parou de beber, no começo foi um pouco complicado, porque a gente não tinha aquela confiança nela, né? A gente sempre ficava com o pezinho atrás, achando que ela ia beber. Mas ao passar do tempo, ela foi mostrando essa confiança que de fato ela tinha parado. E a gente começou a se aproximar, ficar mais unidos, né? Começou a fazer as coisas mais em conjunto, mais em família. Aí os netos foram vindo, hoje os netos... né, onde vê, abraça, beija minha avó. O mais novo até chora, eu quero minha avó, eu quero minha avó. E assim, a família tá mais unida, a gente tem mais parceria, coisas que antes não tinha com o álcool, né? Hoje, nossa família é muito, muito feliz. E eu amo demais a minha mãe. Eu também. O amor é serviçal.
Ou seja, não é apenas um sentimento. Amar significa fazer o bem. Se não alimentamos a nossa capacidade de alegrar-nos com o bem do outro, concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades, condenamos-nos a viver com pouca alegria, porque, como Jesus disse, a felicidade está mais em dar do que em receber. Eu sou casada há 32 anos com o Júnior. Nós temos 3 filhas, Leandra, Suzane e Karina, que agora mora com Deus. Temos 2 netos, Lucas e Pedro. E temos a Suzane, que agora segue a vida religiosa. Essa minha busca por um sentido de vida começa já na minha adolescência. E isso vem muito embasado pela minha vivência com a minha família na comunidade. Nós sempre fomos muito participantes, estávamos juntamente com um grupo de jovens, meus pais nos ajudavam na organização dos encontros. Então, essa participação junto com a minha família fez com que também esse desejo pela resposta ao chamado de Deus fosse por uma busca, acho que diferenciada, se eu posso dizer assim. Então, juntamente com a minha família e com a minha formação de graduada como organização de eventos, eu fui em busca de uma congregação em que eu pudesse me colocar a serviço realmente. Foi quando eu entrei em contato com as Irmãs Paulinas através do blog vocacional e o meu processo foi até rápido. Eu fiz as convivências vocacionais, convivi lá na comunidade, estive com elas no dia a dia. E esse chamado foi se tornando cada vez mais forte. E tendo o apoio da minha família também, tanto que o meu pai e minha mãe me levavam a esses encontros, isso foi fortalecendo o meu sim, de dar a minha vida a serviço de uma causa. Fico muito feliz com esse segmento que ela tem para a vida dela, porque eu sempre pautei por aquilo. O que lhe faz feliz? Qual a sua felicidade? É seguir a Deus? Sim. Então, meu coração se alegra em ver tudo aquilo que ela está passando de grandioso para ela. Felicidade de poder seguir a Deus, de seguir um caminho maravilhoso como esse. O que nos faz grandes é o amor que compreende e cuida. Para poder compreender, desculpar ou servir os outros de coração, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. É mais próprio da caridade querer amar do que querer ser amado. Nesse sentido, o amor pode superar a justiça e transbordar gratuitamente sem nada esperar em troca, até chegar a um amor maior, que é dar a vida pelos outros. Meu nome é José Amado Gomes, sou casado com a Aparecida de Fátima. Tive 7 filhos, a esposa teve 7 filhos, O primeiro veio normal, um filho normal. E o segundo, é o Renato, como foi uma falha médica lá, um atraso, então ele nasceu com problema. E quando nasceu, ele passou da hora do nascimento, faltou oxigênio, E então é uma paralisia cerebral. E no começo a gente precisava muito de médico, da ajuda dos médicos e fisioterapia e tudo. Então precisou muito assim deu muito trabalho, assim. Mas eu vejo assim que tudo valeu a pena, esse trabalho todo, que a gente levava ele para físio, ele já fez fisioterapia no cavalo, ecoterapia. E tudo com a ajuda, minha, do pai, dos irmãos, E eu vejo assim que tinha os momentos difíceis, que às vezes a gente se cansava, mas assim, sempre houve amor. Eu fui agraciado por nascer numa família grande. Eu acredito nunca ter sofrido preconceito, seja na escola, seja na igreja. Hoje estou cursando psicologia, estou terminando. Hoje sou catequista e acredito que a base da minha realização é a minha família, que me deu todo o apoio em tudo que eu precisei, em tudo que eu necessitei. E acredito que quando você tem um sonho, não há barreiras que possam impedir quando o seu alicerce é Jesus. Eu sempre sinto muito amor dentro da minha família. Eu
como convivi bastante tempo com o Renato, nós crescemos juntos, estudamos juntos, então eu tive um convívio maior com ele, pude ajudar ele, pude viver as dificuldades dele. E dentro da minha casa eu vejo que o amor ele prevalece, porque todos os irmãos, um ajuda o outro, um apoia o outro sempre. Temos os nossos momentos de briga, como qualquer outra família, mas um está sempre dando um apoio para o outro, mostrando esse amor. Eu amo meus filhos da mesma maneira. Além do Renato, que precisa da nossa ajuda, temos a Júlia, né, que nasceu com síndrome de Down. Mas que não foi motivo de desespero pra gente. Né, nós temos amor para dar para todos eles. O amor perdoa, pois se funda numa atitude positiva que procura compreender a fraqueza alheia e encontrar desculpas para outra pessoa. A verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com um grande espírito de sacrifício. Nós casamos em 93, tivemos 3 filhos na primeira fase do casamento, vamos dizer assim. Então, nos 10 primeiros anos, estávamos com a Bárbara, com o Lucas e com o Matheus. Tinham 10, 9 e 8 anos. Nessa fase, 10 anos de casados, eu tive uma ascensão profissional grande, me aburguesei, me tornei uma pessoa consumista, egoísta, hedonista, e isso me levou a cometer adultério. Tive uma vida promíscua por 2 anos de promiscuidade e eu, enfim, levei uma tristeza muito grande para minha casa, né, durante esse período. E a minha esposa, ela teve ciência disso e, por graça, ela conseguiu imediatamente, quando ela soube, ela encontrou a disposição para me perdoar. E nesse ato de misericórdia, ela me remeteu para Deus. Eu perdoei em primeiro lugar porque eu queria fazer a vontade de Deus. Eu sabia que Deus esperava de mim o perdão. Ele sempre nos ensinou a perdoar, dando o seu filho por nós. Depois, porque eu também tinha certeza, confiança que sempre Deus pede pra gente aquilo que vai nos fazer feliz. Eu queria ser feliz. Então eu tinha certeza que ao fazer a vontade de Deus, perdoando, eu estaria sendo feliz e trazendo a felicidade para os meus filhos, para minha casa. Eu não tinha a intenção de ver os meus filhos sofrendo a ausência do pai, passar por todas aquelas dificuldades de uma família que está cada um para um lado. Eu não ia conseguir ser feliz sem ele, né? Eu amava demais e eu achava que eu tinha que dar essa chance, essa oportunidade para a gente recomeçar. Que agora, talvez, né, pela força da experiência, da maturidade, da vida, a gente ia começar de um jeito melhor, com mais amor, porque daí Deus estaria presente fortemente na nossa casa. Eu vim de uma família muito católica, os meus pais de um casamento santo, né, de muito amor, e eu sabia que era possível viver essa experiência e eu queria tentar. Eu não queria desistir dos meus filhos, dele, de mim mesma. Eu não tinha vontade de ficar sofrendo, né, pro resto da vida, amargando ali aquela situação. E se eu perdoasse, tudo apagava. Tudo assim, zerava, né? Começava uma nova história com a pessoa que eu amava. Então, eu perdoei pra gente ser feliz, pra gente fazer a vontade de Deus. Porque eu confio plenamente que a vontade de Deus é que nos faz feliz. E eu queria ser feliz com ele e com os nossos filhos.
E depois, até a nossa família, o perdão foi tão forte, né, assim, tão restaurador, que a gente teve depois mais 2 filhos, né, o Tiago e a Gabriela, que vieram para iluminar a nossa casa, a nossa família, trazer alegria, frescor, vida nova, né, e para a gente poder reviver aquele primeiro amor. 6 meses a minha família era completamente nova. E eu lembro que eu abria a janela do apartamento, olhava a varanda e pela varanda eu observava as janelas dos outros apartamentos, das outras casas. E eu tinha um desejo enorme de entrar em cada apartamento, cada casa, para falar para todas as famílias: é possível fazer nova a sua família. E foi surgindo um ardor missionário. Com o tempo, isso nos levou a fundar a comunidade católica Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. E hoje participam mais de 300 famílias de maneira direta. Muitas crianças, muitos jovens e muitos adultos. Uma comunidade para ajudar pais e filhos a viver a experiência do Evangelho. O amor que confia, deixa em liberdade, renuncia o controlar tudo, o possuir, o dominar. Ao mesmo tempo, torna possível a sinceridade e a transparência. Porque uma pessoa, quando sabe que os outros confiam nela, mostra-se como é, sem dissimulações. Sam, vamos. Estou atrasado. Vamos ver se... Tá, ela chegou. Com Deus, tá? Deus te abençoe. Quando você chegar, você me liga. Sou Luiz Carlos. Estou casado com a Sandra Maria há 34 anos. Nesse tempo, eu fui transferido por motivos de trabalho para o Rio de Janeiro, onde estou trabalhando há 5 anos. E nesse tempo só foi possível eu estar lá porque há uma confiança mútua. Tanto ela comigo quanto eu com ela. É muito difícil em virtude da distância, mas há um comprometimento entre os dois, de um estar apoiando o outro, um confiar no outro. Eu estou lá, estou tranquilo, porque eu confio nela e a recíproca é verdadeira. Então, para mim no início foi bem difícil, porque a gente sempre ouve um falar: nossa, será que ele está mesmo trabalhando? E eu sempre procuro responder: sim, ele está, eu confio nele. Eu tenho certeza que ele está trabalhando, assim como eu também fiquei aqui. E a gente tem um propósito no nosso casamento, de estar sempre junto, mesmo distante. A gente está sempre um pensando no outro. E eu sei que ele está realmente trabalhando, eu confio muito nele. E eu também, porque da mesma forma que eu estou trabalhando num local distante daqui, ela também está aqui sozinha, com todo o tempo disponível e trabalhando também. Então, o que eu acho mais importante para superar essas dificuldades é realmente a confiança um no outro e um estar apoiando o outro em todos os momentos difíceis. O amor tudo espera e não desespera diante do futuro. Significa que suporta com espírito positivo todas as contrariedades. Manifesta uma dose de heroísmo tenaz, de força contra qualquer corrente negativa, uma opção pelo bem que nada pode derrubar. Se eu pudesse ter na minha vida, eu ia escolher ser médico e dar mais alguma coisa para ajudar as pessoas. Quero ser polícia
e prender os ladrões quando eles bagunçar. Polícia. Sou casada desde os 16 anos, tô com 26, vou fazer 27 agora, dia 13. E desde o momento que eu casei, só dificuldade. Então, eu tenho 3 filhos, moro aqui num cortiço, pago 600 reais de aluguel, vivo nesse pequeno espaço com 3 crianças. Tenho o Lucas, de 7 anos, o Lázaro, de 9, o José Henrique, de 5 anos. No momento estou desempregada, passo muita necessidade, vivo de doações. Tem um pai deles que só faz bico, né, para ajudar no aluguel. E às vezes não tenho nem o que dar para eles. O que me livra disso é porque eles ficam em 2 escolas, tem lá no CCA, Igreja do Carmo, que é onde eles já almoçam, já vem lanchado, então isso já me melhora mais. Mas viver aqui é muito difícil, aqui em São Paulo. Primeiro que eu não tenho condições de alugar um lugar melhor, e fora daqui, mesmo se for um lugar melhorzinho, mais barato, mas não aceita criança. A dificuldade é muito grande aqui. Não queria uma casa grande, bonita, negócio de rico. Eu queria pelo menos 2 cômodos, que esteja um quintal para meus filhos brincar, que eu possa cozinhar, que eu não preciso pular uma varanda para fazer comida para meus filhos, dele abrir a geladeira, me pedir um Danone, eu poder dar uma roupa boa, um sapato, um brinquedo. Eu acho que só ver meus 3 filhos me pedir uma coisa eu poder dar, para mim já é muito gratificante. Nem queria um carro, nada disso. O Cântico de São Paulo permite-nos avançar para a caridade conjugal, que é o amor que une os esposos, amor santificado, enriquecido e iluminado pela fé. É uma união afetiva, espiritual e oblativa, reunindo em si a ternura da amizade e a paixão erótica, capaz de perdurar mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem. Esse amor derramado pelo Espírito Santo é reflexo da aliança indestrutível entre Cristo e a humanidade, que culminou na entrega até o fim na cruz. Coração de Deus, ela nasceu no amor de um casal, ela cresceu, embarcou em tão bela e longa viagem, amor, respeito e perdão na sua bagagem. Mas irmãs que se amam e geram vida, que não são perfeitos, mas sanam feridas, confiam na força da união, no perdão. Família é o amor, é a nossa missão. Eu acredito na minha família, acredito na força do amor. Eu creio que o perdão gera vida e famílias restauradas no Senhor. Eu acredito na minha família, acredito na força do amor. Restauradas no Senhor. Pais e filhos, irmãos, que na fé constroem sob a rocha do amor um lar guardião de perdão e de paz, de luz, gratidão, de fraternidade, verdade e de comunhão. Unidos na luta, na dor, na vitória, vivem na paz.
crianças, dos jovens, idosos também. Educar com ternura, no amor com firmeza, ensinar os valores da paz, da justiça e do bem. Cultivar em família a fé, a oração e espalhar para o mundo a sua missão. Ser solidários, estender as mãos, doar-se ao outro de corpo, de alma e de coração. Eu acredito na minha família, acredito na força do amor. Eu creio que o perdão gera vida e família